Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. O que significa marco temporal? Alguns entendiam que os indígenas, os povos indígenas, só teriam direito à demarcação da sua terra indígena se eles efetivamente a ocupassem, estivessem ocupando em 1988. Ora, isso é totalmente absurdo. Porque muitas vezes, todos nós sabemos, é público e notório, que muitas populações indígenas foram removidas à força dos seus territórios. Então, muitas vezes elas não se encontravam ali naquele território porque elas foram removidas de forma compulsória, né? Aconteceu isso, a gente sabe, de forma muito evidente durante a construção da Transamazônica, né? Então, a gente sabe que isso aconteceu de uma forma muito violenta. E o que sustenta efetivamente o direito daquela população àquela terra são os seus vínculos culturais, os seus vínculos ancestrais. A preservação dessas terras indígenas é muito importante para o nosso país. Quais são aquelas áreas que são as mais protegidas do ponto de vista ambiental? São as terras indígenas. Então, nós temos que ter essa visão a longo prazo, né, que as terras indígenas, além efetivamente de preservarem toda a cultura, aquelas comunidades que ali vivem, contribuem de forma muito efetiva para a preservação do meio ambiente. Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Correio. Eu, Mariana Niederauer, editora do site do Correio, e a repórter Aline Gouveia aqui comigo, vamos receber hoje Francisco Bastos, que é procurador regional da República. Seja muito bem-vindo, Francisco, ao nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade e o convite por estar aqui. A gente está recebendo, né, em Brasília, como já acontece tradicionalmente, o acampamento Terra Livre, né, o ATL, a 21ª edição este ano. E um dos temas do nosso podcast vai ser esse. Queria começar perguntando, né, qual a importância da gente ter esse movimento, né, de povos indígenas, povos originários aqui na capital da República e já chegando à 21ª edição. Bom, eu acho que é um movimento fundamental para a sociedade brasileira. Em primeiro lugar, porque o acampamento Terra Livre ele é promovido pela Associação dos Indígenas do Brasil, conhecido como a APIB, né? A Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Então, é um momento em que a sociedade tem a oportunidade de ter ali na sua frente, diante dos seus olhos, essa variedade de povos indígenas, né? Nós temos no Brasil hoje cerca de 267 etnias diferentes, né? 154 línguas diferentes. Então, é uma oportunidade deles estarem aqui reunidos no Planalto Central, na capital da República, para demandar, né, aquilo que seja necessário. E a gente sabe que o principal pedido de todos esses povos, em primeiro lugar, é a demarcação de suas terras indígenas. Então, é um movimento social importante para que se mostre para a sociedade e para o governo federal quais são os seus anseios, quais são as suas necessidades. Antes de entrar mais no assunto da demarcação, que eu acho que é importante, queria só que o senhor explicasse qual a atuação do Ministério Público nesse contexto, né, e, portanto, qual a sua atuação. Bom, o Ministério Público Federal, desde a Constituição de 1988, ele tem como atribuição, né, a defesa dos direitos dos povos indígenas. Está previsto expressamente na Constituição essa atribuição do Ministério Público Federal. Então, portanto, ao longo de todas essas décadas, o Ministério Público vem lutando de forma incisiva para que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados. E, portanto, sempre estamos presentes também no acampamento Terra Livre para atender às demandas dos diferentes povos indígenas. Nós temos aqui povos indígenas desde o Rio Grande do Sul até Roraima, então são muitos problemas, são muitas situações diferentes, e o Ministério Público recebe esses pedidos, essas reclamações, esses pleitos, e encaminha para os procuradores naturais que atuam diretamente na ponta para que essas soluções possam ser buscadas. Inclusive, esse ano tem uma novidade, né? A tenda do Ministério Público no ATL, é isso? Isso, justamente, né? Eu já tenho atuado junto aqui no ATL, especificamente, há 4 anos, né? Mas esse é o primeiro ano em que o Ministério Público criou uma estrutura, né? Temos uma tenda ali para atender
todos os povos indígenas, a gente marca as audiências são presididas por procuradores da República e procuradores regionais ou subprocuradores gerais também, e ali nós escutamos, né, as reclamações, os pedidos, quais são as necessidades, e a partir disso encaminhamos para os colegas na ponta para que possam ser atendidos. Então foi uma novidade muito importante e eu espero que se continue nos próximos ATLs. Um dos destaques do ATL deste ano, procurador, é a discussão sobre a Câmara de Conciliação instalada no STF. Essa Câmara tem o objetivo de tentar buscar um acordo sobre o marco temporal. Quais são as suas perspectivas sobre isso? O senhor acha que é possível que esse tema seja pacificado e que os direitos indígenas sejam garantidos? Bom, na verdade é importante dizer que esses direitos, né, foram positivados na Constituição de 1988, né, e, portanto, são direitos que são de natureza pública. Eles não podem ser, de certa forma, conciliados. É importante, obviamente, que sempre se busque a pacificação de conflitos, porque nós sabemos que, desde a Constituição de 88, o grande problema que ocorre são os processos de demarcação de terras indígenas, porque, na verdade, são muitos interesses que são, muitas vezes, contrariados, interesses econômicos, e nós temos que ter a visão que a preservação dessas terras indígenas é muito importante para o nosso país, porque a gente verifica quais são, dentro desse momento que nós estamos vivendo, até do ponto de vista mundial, né, de emergência climática, por exemplo, nós verificamos que no Brasil, quais são aquelas áreas que são mais protegidas do ponto de vista ambiental? São as terras indígenas. Então, nós temos que ter essa visão a longo prazo, né, que as terras indígenas, além efetivamente de preservarem toda a cultura, aquelas comunidades que ali vivem, contribuem de forma muito efetiva para a preservação do meio ambiente. Então, a conciliação ela é importante, mas a gente tem que destacar também que o Supremo Tribunal Federal ele já decidiu de forma muito clara com relação a uma questão que foi muito sensível até recentemente, que é a questão do marco temporal, né? O que significa marco temporal? Alguns entendiam que os indígenas, os povos indígenas só teriam direito à demarcação da sua terra indígena se eles efetivamente a ocupassem, estivessem ocupando em 1988. Ora, isso é totalmente absurdo, porque muitas vezes, todos nós sabemos, é público e notório, que muitas populações indígenas foram removidas à força dos seus territórios. Então, muitas vezes elas não se encontravam ali naquele território porque elas foram removidas de forma compulsória, né? Aconteceu isso, a gente sabe, de forma muito evidente durante a construção da Transamazônica, né? Então, a gente sabe que isso aconteceu de uma forma muito violenta. E o que sustenta efetivamente o direito daquela população àquela terra são os seus vínculos culturais, os seus vínculos ancestrais, e todas essas informações elas são obtidas e apuradas através de estudos antropológicos, que não tem nada a ver com uma determinada data que foi fixada. Então, eu vejo de forma positiva, mas a minha preocupação é que não haja um atraso em relação àqueles avanços que a gente conseguiu ao longo desses anos. E o senhor vê que existe muita desinformação nesse debate? Existe. Eu acho que a sociedade, e eu sou testemunho disso, quase todos nós, né? Assim, nós fazemos parte da sociedade envolvente dos povos indígenas. E que tipo de informação e de conhecimento nós temos ao longo da nossa vida sobre as populações indígenas? Muitas vezes são informações enviesadas, informações preconceituosas, e nós temos que fazer um esforço como sociedade para conhecer melhor esses povos, porque nós invadimos esse país, chegamos aqui, né, os colonizadores em 1500, e eles já estavam aqui há milhares de anos. Então, na verdade, nós temos que ter essa compreensão, e eu faço esse exercício diariamente como procurador e como cidadão. Procuro me informar, procuro conhecer e saber, e eu digo para vocês, é uma experiência maravilhosa, né? Assim, a gente cresce como ser humano quando a gente conhece outras culturas, a gente passa a entender quais são os interesses dessas pessoas que são totalmente diferentes dos nossos.
né? E a gente aprende muito com eles. Sim, o senhor inclusive trouxe um livro aí para exemplificar essa importância do conhecimento, né? É um livro que conta um pouco dos povos, da história dos povos indígenas do Brasil. Justamente, vou até mostrar aqui para vocês. Na verdade, essa é uma publicação que é sempre, de tempos em tempos, ela é feita pelo Instituto Socioambiental, está disponível na internet para comprar, existe o livro eletrônico também que pode ser baixado, e aqui nós temos inúmeras informações que são importantes para a nossa formação como cidadão e para que a gente possa conhecer efetivamente. Nós temos, por exemplo, o número de povos indígenas, inúmeros pareceres, inúmeros artigos que falam sobre a história desses povos, e eu tenho certeza que a partir do conhecimento, muitos tabus e muitos preconceitos são derrubados e a gente vai aprender a conviver de forma harmônica com esse verdadeiro patrimônio nacional. E o ATL é uma boa oportunidade para que a sociedade conheça mais sobre os povos indígenas? Realmente é uma grande oportunidade, inclusive convido a todos que, se puderem, venham até o ATL, o Acampamento Terra Livre, que está aqui perto da Torre de TV, até sábado, né? Até sexta-feira. Sexta-feira é o último dia e sábado eles desmobilizam o acampamento. Nós temos ali, como eu já disse, povos indígenas do Rio Grande do Sul ao estado de Roraima. Então, é uma diversidade enorme. Nós vemos ali manifestações culturais, tem venda de artesanato, muito bonito, muito interessante. E o próprio contato com esses povos faz com que a gente sensibilize. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que for ali pode entrar, o acesso é livre, não tem qualquer restrição, não tem que pagar ingresso. É importante que os cidadãos compareçam ali para verificar a diversidade, a riqueza que nós temos dentro desses povos indígenas. Sim, e é importante também estreitar os laços com o próprio, as esferas de poder, né? Ontem teve uma sessão solene na Câmara em que a ministra, né, a presidente da FUNAI e, enfim, representantes do ATL também foram, né? É importante estreitar esses laços para que, enfim, as pautas dos povos indígenas cheguem ao Congresso, cheguem a lugares em que elas possam fazer a diferença. Foram apresentados 4 projetos ontem, por exemplo, que são importantes, né, para essa pauta, para o desenvolvimento, né, desses povos. Com certeza. Uma das razões para que esse acampamento aconteça é justamente a oportunidade desses povos que estão distantes, né, da capital federal, eles consigam vir aqui e ter esse contato com as autoridades, né? Ano passado tivemos o presidente Lula compareceu ao acampamento, fez algumas homologações de demarcação de terras indígenas. Então são momentos importantes para que os políticos, né, os governantes possam ouvir no olho, né, esses povos, para que sintam um pouquinho a sua dificuldade, a sua necessidade e para que os seus direitos sejam garantidos. É importante dizer de forma muito clara que a Constituição garante de forma muito clara o direito originário desses povos à demarcação das suas terras. Né? Então, assim, a homologação da terra, ela apenas declara que aquela determinada área pertence àquele determinado povo. Mas a Constituição já garante esse direito desde 1988. Então, essa pressão é importante. Amanhã, inclusive, todo o acampamento Terra Livre tem essa marcha, né? Todos ali saem do acampamento e fazem uma marcha pelo eixo monumental até o Congresso Nacional e até o Palácio do Planalto. E essa marcha vai acontecer amanhã, na quinta-feira. E é importante também destacar o fato de que temos hoje, né, nesse governo, pela primeira vez, um Ministério dos Povos Indígenas, mas existe ainda uma pressão forte para aumentar o número de homologações, né? O senhor estava comentando sobre a diferença, antes da gente começar, sobre a diferença entre os diferentes governos, né? Como a cada governo parece que o número de homologações diminui. E uma das pressões é por isso, né? Porque apesar de ser um direito garantido, sem a homologação, falta aquele documento, né? Aquela legitimidade para esse ato constitucional.
Justamente, a homologação, ela traz a segurança jurídica, né? Ali você tem um documento que garante uma tranquilidade maior para aquele povo indígena, inclusive com relação à segurança da área. Porque nós sabemos que hoje em dia ainda essas terras indígenas, elas são invadidas por madeireiros, por garimpeiros, né? Nós sabemos, são fatos notórios. E com a demarcação, esse tipo de ato ilícito, ele se torna mais difícil. É importante dizer que a própria Constituição de 88 garantiu um prazo que até 5 anos após a edição da Constituição, que foi em 88, ou seja, em 1993, as terras indígenas deveriam estar demarcadas, né? Nós estamos aí em 2025, né? Já se passaram mais de 30 anos e as coisas vêm acontecendo numa velocidade muito lenta. E a minha experiência profissional, efetivamente, eu sou do Ministério Público Federal há 25 anos, atuando com essa questão ao longo desses anos, e o que a gente verifica é óbvio que existem diversos interesses, mas há uma certa desorganização e falta de vontade política também para que essas soluções sejam buscadas. A gente sabe que em política tudo é muito difícil, a gente tem que conciliar, buscar, né, a solução. Houve um avanço, sem dúvida nenhuma, a gente tem que reconhecer, mas numa velocidade muito menor do que aquela que a gente desejaria, porque essas populações, enquanto não estiverem com as suas terras indígenas devidamente homologadas e demarcadas, estão sofrendo todo tipo de violência. E isso é muito difícil. Elas correm risco de vida, inclusive. Outro ponto levantado pelo ATL, procurador, é a criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade apontou que mais de 8.000 indígenas foram mortos durante a ditadura militar. Só que esse número pode ser bem maior, porque naquela época o colegiado analisou apenas 10 povos. Como o senhor tem acompanhado esse tema e qual a importância da instalação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade? Bom, na minha visão é fundamental, né? Porque é a questão da memória, né? Nós temos que lembrar do que aconteceu para que isso não se repita no futuro. É fundamental que isso aconteça. E nós temos conhecimentos, né, tanto nesses grandes empreendimentos que foram realizados durante o governo militar, por exemplo, a Transamazônica, a própria hidrelétrica de Tucuruí, né, aqueles povos indígenas eram retirados de forma violenta desses locais. Tem a história dos Krenaques também em Minas Gerais. Nós temos também a questão dos povos indígenas ali relacionados à questão da guerrilha do Araguaia também, no Tocantins ali, Maranhão. Então, muitos foram efetivamente violentados e é importante que a gente tenha a total transparência sobre aquilo que aconteceu. Sem aquela intenção de vingança, sem aquela intenção de buscar revolvimento da história, mas a gente tem que conhecer o que efetivamente aconteceu, principalmente para que isso não ocorra novamente no futuro. E a gente pensa que a gente não sofre retrocessos do mundo, né? Nós estamos vivendo isso hoje em dia, né? Algo que nós jamais imaginávamos que poderia acontecer, que aconteceu, né, no século passado, na década de 20 e 30, nós estamos verificando que novamente a humanidade está passando por um processo, né, de retrocesso com relação aos avanços civilizacionais, né? E é importante dizer também de preconceito, né? Ainda tem muito preconceito com relação aos povos indígenas. Dá para ver isso até nessa sua avaliação sobre os retrocessos, né, dos nossos marcos civilizatórios. É um tema que ainda é muito cercado de estigmas, de preconceitos. Justamente existe muito preconceito, aquela visão negativa de que o índio, né, já desde a história do Brasil que a gente aprende na escola, que o índio foi feito de escravo durante a colonização, mas como eles eram muito preguiçosos, né, que era aquela imagem, eles foram buscar esses escravos na África, né, o que é totalmente inverídico. Se a gente conhece a história verdadeira, a gente sabe que esses povos, inclusive, eram muito adiantados do ponto de vista civilizacional. Havia uma população de entre 5 a 6 milhões de indígenas quando os portugueses chegaram aqui no Brasil.
e, na verdade, ocupavam a Amazônia de uma forma muito organizada e civilizada, né, com o desenvolvimento sustentável já naquela época, né, sabendo explorar a natureza e mesmo assim conservando. E houve um verdadeiro genocídio, né, tanto que essa população se reduziu de forma muito grande. Hoje está em volta a cerca de 1.700.000, ou seja, nem alcançamos o nível ainda quando os portugueses chegaram. E nesses últimos tempos houve um crescimento bastante significativo dessa população, porque o censo de 2022 detectou, né, 1.700.000 indígenas, e em 2010 o número de indígenas era por volta de 800.000. Então, de certa forma, a gente está tendo um avanço, né, um crescimento dessa população, graças à demarcação das suas terras. Inclusive, no discurso de posse, a ministra Sônia Guajajara ressaltou, né? Nós somos hoje ou romantizados ou demonizados, ainda, né? Na verdade. E qual a importância desse tipo de cálculos, né? De dados estatísticos também. Ajuda até no trabalho de vocês, no Ministério Público, a entender a composição dessas populações e como tem dado certo ou não as políticas públicas para cobrar depois, né, em processos judiciais? Com certeza a gente verifica que há um avanço, né? Não, como eu disse, não na celeridade que seria ideal, né? E a gente tem que saber e ter consciência que esses povos indígenas são verdadeiros tesouros que nós possuímos aqui no nosso país. Né? Eles têm conhecimentos tradicionais que podem ser obtidos, né? A gente tem plantas que exploram, né? Remédios que utilizam. Então, a gente vê muitas vezes os indígenas como preguiçosos, que não gostam de trabalhar, mas não, eles têm um conhecimento profundo, uma cultura rica, e a gente tem que saber conviver com essa cultura, conviver com esses povos, aprender com esses povos, até porque em muitos aspectos eles são muito mais evoluídos do que a nossa civilização ocidental. E a gente tem que ter humildade e tem que ter a capacidade de aprender com eles também. E quais avanços o senhor destaca que o Brasil conseguiu conquistar nos últimos anos em relação aos direitos indígenas? Bom, eu acho que nós passamos momentos de altos e baixos, né? Por exemplo, no governo anterior, né, foram 4 anos em que nenhuma terra indígena foi demarcada. Então, houve um retrocesso muito grande. Passamos pela Covid também, que foi a pandemia dizimou muitos indígenas, né? Tanto que foram ajuizadas várias ações junto ao Supremo Tribunal Federal para garantir o isolamento dessas populações. E com o governo atual, efetivamente houve um avanço, porque, como vocês já bem disseram aqui, primeira vez que nós temos o Ministério dos Povos Indígenas e aqui a ministra é indígena. Primeira vez que a FUNAI, a presidente, também é uma indígena. Então, do ponto de vista do diálogo, do ponto de vista da sensibilidade para o atendimento das demandas, houve um avanço muito grande, mas como eu ressalto mais uma vez, no tocante à agilização, à demarcação de terras indígenas, o processo ainda está muito aquém daquilo que seria o ideal. Mas continuamos lutando, né? O Ministério Público, principalmente, tem essa atribuição, como já foi dito aqui, e efetivamente é uma luta constante. Temos que realmente concluir que houve uma certa evolução. A gente já comentou aqui, mas queria aprofundar no tema, porque é uma das pautas importantes para os povos indígenas que eles trazem, né, em todas essas manifestações, que é a do meio ambiente, né? Como que eles se inserem nesse debate e ajudam, né, a avançar, a manter, a preservar a nossa biodiversidade, e até num ano importante em que a COP está sendo aqui no coração da Amazônia, né? Vai ser no fim do ano. Como eu já disse, os povos indígenas são agentes fundamentais, necessários, essenciais para a preservação do meio ambiente. Eu mesmo, como eu já disse, eu sou aqui do Distrito Federal, nasci aqui, tive uma primeira experiência só em 2002, que eu fui para Rondônia, e para tratar de um garimpo que existia dentro de uma terra indígena, garimpo de diamante, dos índios Cinta Larga. Tive essa experiência de me deslocar num helicóptero pro centro da terra indígena. Eu vou dizer para vocês, é uma experiência assim que eu
jamais tinha imaginado que podia viver. Você entra na floresta, você olha para cima, você não consegue se localizar. E aqueles indígenas, parece que eles têm uma bússola dentro deles, eles andam ali para tudo quanto é lado. E aquela floresta intocada, você voa assim 3 horas de helicóptero e você só vê floresta. Então você vê na prática que os povos indígenas, eles são os principais responsáveis pela preservação do meio ambiente no Brasil. E eles devem ser valorizados, porque esse patrimônio, ele não pode ser mensurado. Ele é gigantesco. E o que eles pedem é apenas o mínimo, é apenas o reconhecimento daquelas terras para que eles possam ter tranquilidade para viver ali em paz. Sim, e continuar a preservação, né, também. E continuar, é verdade. Bom, procurador, a gente também está passando por esse momento de receber a COP aqui. E tem muitas negociações envolvidas. É importante que eventos como esse sejam trazidos para o Brasil. O senhor tem a perspectiva assim, de que isso possa ajudar na pauta indígena, ou é um pouco romantizar também esse potencial de um evento internacional? Eu acho que é fundamental, porque, como eu já disse, a experiência de você estar dentro da floresta, de você vivenciar aquele meio ambiente, você olhar ali em Belém, por exemplo, nós temos um rio ali gigantesco, quase você não consegue enxergar a margem do outro lado. Quando a pessoa, essas autoridades internacionais, elas vão ter oportunidade de vivenciar tudo isso, e isso, de certa forma, te sensibiliza. Né? Nós sabemos que, infelizmente, a COP vai acontecer num momento também de retrocesso do ponto de vista ambiental, com os Estados Unidos, né, já declinando do Acordo de Paris, né, retirando, mas é fundamental que essas autoridades elas tenham oportunidade de verificar in loco o que é a preservação, o que é a floresta amazônica, o que é o rio Amazonas, né, o que é a bacia hidrográfica do Amazonas, que é uma coisa assim que por si só você estar ali e olhar aquilo, não tem como você não se sensibilizar, não tem como aquilo não te tocar. Então é fundamental que o Brasil receba realmente essa COP30. A gente sabe das dificuldades logísticas, né? Até dos valores que estão sendo cobrados atualmente. Uma semana que vai acontecer, os valores são estratosféricos, mas é um momento que o Brasil tem que se preparar, uma oportunidade para a própria capital Belém, né, do estado do Pará. Um estado gigantesco que tem uma diversidade de povos indígenas gigantesca também. Então, vai ser fundamental e eu sempre sou otimista. Eu acho que a gente tem certas decepções ao longo da vida profissional, mas o importante é que a gente continue lutando e esses avanços acontecem numa velocidade menor do que a gente desejaria. Com certeza é menor, mas pelo menos existem avanços. Uhum. E a gente, acho que o conhecimento, né, desses povos originários é um conhecimento que inteligência artificial nenhuma vai conseguir trazer, mas é um tema que está em voga e a gente vê muitos, né, representantes no Congresso, no Poder Executivo também, utilizando as redes sociais para trazer esse conhecimento, né? A gente tem glossários hoje, até para a nossa profissão, né, Aline? De boas práticas, de termos corretos, né? De quais que são pejorativos e que a gente deve excluir desse vocabulário, do que a gente escreve. Como que esse contexto, né, de redes sociais, apesar de a gente saber que tem todo um potencial nocivo também, contribui para a disseminação dessa pauta de uma maneira correta, sem desinformação, como usar isso a favor? As redes sociais, na verdade, ele é um instrumento, né? É um instrumento que é maravilhoso. A gente tem o instrumento por si só, é maravilhoso. Agora, é como você utiliza esse instrumento que é o que importa, né? Muitas vezes é utilizado para fake news, para, né, coisas terríveis como pedofilia, mas também é um instrumento que pode ser utilizado para divulgar esse tipo de cultura. É importante, né? A própria Constituição ali, ela diz, no capítulo relacionado às populações indígenas, ela coloca ali como índios, né? Então, hoje já é um vocabulário que não deve ser mais utilizado. Nós usamos populações originárias ou populações indígenas, né? E essa evolução, esse crescimento cultural, ele faz com que a gente tenha também uma reflexão sobre tudo aquilo que aconteceu, uma evolução também cultural para nós, para
que a gente possa, como eu já disse, saber conviver de forma harmônica com esse verdadeiro tesouro que nós temos aqui no nosso país, que são mais de 260, cerca de 267 povos indígenas diferentes. Isso é um tesouro gigantesco. Um outro avanço, procurador, que o país conquistou recentemente foi a tradução da Constituição Federal e também do Estatuto da Criança e do Adolescente para línguas indígenas. Como o senhor avalia essa ação? O senhor acha que a justiça ainda vai se debruçar sobre isso para traduzir para outras línguas? Porque eu acho que a falta de intérpretes e também de materiais, de documentos traduzidos é uma barreira para as comunidades, não? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Inclusive, o Ministério Público Federal sempre atuou nessa pauta, inclusive com questões de natureza criminal, né, porque, eventualmente, crimes envolvendo indígenas, nós sempre pleiteamos que deve existir ali um antropólogo atuando junto ao Poder Judiciário para que nós possamos, de certa forma, entender, traduzir, né, aquela realidade cultural para a nossa realidade, porque senão a gente vai tomar uma decisão errada. E todos esses instrumentos, a própria educação, né, que hoje em dia nas terras indígenas é feita na própria língua, né, nativa deles, isso é maravilhoso. E quando a gente está ali numa reunião, muitas vezes com essa população, e eles começam a falar na sua língua originária, você se sente até assim, você não entende nada, na verdade, né? Mas é lindo você estar vivenciando aquilo, porque é uma riqueza cultural que ela é inestimável, né? Então, realmente, e como eu já disse, são mais de 154 línguas indígenas aqui no país. Então, esse tipo de instrumento é fundamental. Inclusive, o próprio Conselho Nacional de Justiça, já existe resoluções ali no âmbito do Conselho Nacional de Justiça com relação ao acesso ao judiciário pelos povos indígenas, permitindo que associações indígenas possam se manifestar nos autos dos processos que existem ali, que realmente versam sobre questões sensíveis e principalmente, muitas vezes, como eu já disse aqui, demarcação de terras indígenas, para que eles possam se manifestar, para que eles possam, nas sessões de julgamento, nos tribunais, inclusive falar ali, fazer uma sustentação oral na língua originária deles, com tradutores. Então, tudo isso é uma experiência muito rica, diversa e que cada vez mais faz com que o nosso país seja mais receptivos às suas reivindicações. E no âmbito do judiciário e do Ministério Público Federal também, existem documentos que não, diferentes dessas resoluções, além delas, documentos no âmbito educacional para orientar no sentido de boas práticas ou até no caso do judiciário de decisões, né, que contemplem essa diversidade, né, e respeitem os povos originários? Com certeza, o Ministério Público sempre, desde a sua nova feição, né, que foi trazida na Constituição de 88, eles têm esses cuidados. Nós temos, inclusive, dentro do Ministério Público, um corpo técnico de antropólogos, né, de pessoas especializadas que fazem esse trabalho de tradução, né, a gente pode dizer assim, né, de compreensão, né, porque muitas vezes como eu falo, eu mesmo, é um aprendizado diário, porque nós somos criados dentro de uma cultura que é totalmente diferente da deles. E muitas vezes a gente pode interpretar um determinado gesto, uma determinada palavra, uma determinada forma de se expressar como uma agressão verbal, alguma coisa assim. Mas não, aquilo ali é dentro do costume daquele povo indígena. Então, esse tipo de intermediação e tradução, e permitindo também que eles tenham compreensão e acesso de forma bastante fácil ao juridiquês, né? Porque muitas vezes é difícil para eles compreenderem, né? Ontem mesmo eu estava numa reunião relacionada a uma terra indígena que precisa ser demarcada, em que ela, de certa forma, sobreposta a uma comunidade quilombola, né? E conversamos ali com a líder indígena relacionada a essa dificuldade. E ela simplesmente me disse: nós convivemos de forma pacífica durante centenas de anos, e chega o Estado e causa esse problema todo, porque segundo a interpretação das leis, né, dos brancos, a gente pode dizer assim, não pode haver sobreposição de terra indígena com terra quilombola, mas aquilo ali é uma realidade fática que existe há centenas de anos, né?
a população, aqueles povo indígena acolheu aqueles ex-escravizados fugidos, né? Ali eles se instalaram, convivem de forma harmônica e agora na hora de tentar a regularização fundiária, tanto da área quilombola como da terra indígena, se causa esse problema todo. Né? Então, a gente sabe a dificuldade, né? Muitas vezes é o próprio Estado que cria essa dificuldade e cria esse atrito entre as comunidades. E a gente tem que buscar a solução para isso, a pacificação, permitindo que eles vivam de forma harmoniosa ali naquele local. E, procurador, qual foi o seu momento, assim, de virada de chave, de perceber a importância, o legado dos indígenas, né? Teve um momento ali que na sua carreira, ou mesmo na sua formação ali, na sua trajetória escolar, em que isso te inquietou e que te levou a estudar, a se especializar e a trabalhar nessa área? Bom, na verdade eu sou procurador da República já há 25 anos, mas antes de ser procurador da República, eu sou engenheiro agrônomo também, fiz o curso de agronomia e depois eu fui para o direito. E na universidade ainda, ao estudar a Constituição, e isso foi lá nos anos de 92 a 96 que eu estudei e fiz o meu curso de Direito. Então, a Constituição ainda era muito nova, né? Praticamente ninguém conhecia. E ao estudar a Constituição, eu verifiquei aquele capítulo relacionado ao Ministério Público e eu olhei aquilo e fiquei... Gente, o que esse órgão faz? Assim, é um órgão do Estado e que muitas vezes vai contra o Estado para defender o meio ambiente, defender a população indígena, defender o consumidor. Então, eu vou te dizer, desde aquele momento eu quis fazer concurso para o Ministério Público, né? Então, eu já era concursado e logo que me formei, a minha dedicação foi para realmente ir para o Ministério Público, porque o Ministério Público, na minha visão, tem essa atribuição linda, né, que é a defesa desses interesses coletivos, difusos, muitas vezes, inclusive, contra o Estado, né? Que é o órgão que te paga, que paga o seu salário, e ali você está apontando o dedo, ó, você está fazendo isso errado, você tem que melhorar. Então, é óbvio que cada um tem a sua formação pessoal, mas existem procuradores com diversos perfis, mas eu fui para o Ministério Público por uma questão de ideal mesmo, de tentar melhorar esse país, né? E desde o início da minha trajetória no Ministério Público, eu trabalhei com essas questões indígenas. Eu comecei minha carreira no Ribeirão Preto, eu sou de Brasília, depois retornei para o Distrito Federal. Aqui, inclusive, por incrível que pareça, nós tivemos algumas questões indígenas também, né? Sim. Todos conhecidos, os indígenas ali do Noroeste, né? A gente sabe, e o Distrito Federal, além disso, também tem questões relacionadas à direção-geral da FUNAI também, que nós tratamos dessas questões. Então, quando fui promovido para procurador regional, hoje eu atuo junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com os recursos de todas aquelas ações de primeira instância que vêm para o tribunal. E o Tribunal TRF1 é o Tribunal da Amazônia, né? Todos os estados da Amazônia, onde se concentra a maior população indígena do Brasil, os processos acabam chegando aqui em Brasília. Sim. E você se formou em qual universidade? Eu fiz tanto agronomia quanto direito na Universidade de Brasília. Na Universidade de Brasília, né? Eu pergunto isso porque é uma característica, né? Uma universidade muito querida aqui na cidade, né? E também eu estava ouvindo era podcast sobre a história de Darcy Ribeiro, especificamente da luta dele para a defesa dos povos indígenas, que na época, como o senhor mesmo disse, nem eram povos indígenas, né? Chamava de índios. E foi muito difícil para ele transpor a barreira do preconceito até entre intelectuais da época. Ele teve que chamar Anísio Teixeira, né, pra você ver, pra assistir uma aula dele, pra entender do que ele estava falando, de por que tinha que se falar isso na universidade pública. Eu não sei se o senhor teve esse sentimento também, estudando lá, de que é preciso estar constantemente, né, enfim, cutucando as pessoas para elas verem a importância desse debate. Com certeza. E muitas vezes a gente esquece esse passado, né? E Infelizmente, a gente tá falando aqui de memória, é um passado recentíssimo, né? Recentíssimo, e a gente esquece a luta, né, do Darcy Ribeiro. Nós temos, inclusive, aqui o Museu dos Povos Indígenas também, no Eixo Monumental, que ele, como
a autoridade do executivo naquela época, ele criou aquele museu. Eu já tive a oportunidade de conhecer, é lindíssimo, né? Eu acho que todos temos que ir ali também. Fala um pouquinho ali sobre a história do Darcy Ribeiro, né? Temos que conhecer profundamente e realmente eu sinto essa energia ali na UNB, realmente. E hoje minha filha estuda lá. E me surpreende mais ainda, eu fico cada vez mais sensibilizado, porque hoje nós vemos, minha filha faz engenharia de produção noturno, e eu estudaria de noite. Na minha época na UNB não tinha nada. Hoje é uma movimentação de pessoas, e nós temos essa questão da diversidade de pessoas que estão ali estudando também. Isso é uma coisa muito sensível. Nós temos ali indígenas, nós temos cotistas, que eu acho que foi algo a universidade pioneira, né, nas cotas, tanto para indígenas quanto para negros. Porque isso, na formação da pessoa, eu sempre falo isso para minha filha, é muito lindo você poder conviver com essa diferença. Porque se você convive com pessoas só que são iguais a você não vai aprender nada. Mas quando você convive com diversas pessoas que tiveram vidas diferentes, histórias diferentes, aquilo faz com que você se torne uma pessoa melhor. E realmente eu vou ter que dizer, eu sou muito fã da UNB. Sempre que eu tenho oportunidade, eu volto lá, algum evento, algum seminário. Sempre que eu sou convidado, eu tô lá fazendo alguma coisa. Sim, uma boa oportunidade agora nos 65 anos de Brasília, né? O UNB tem um pouquinho menos, porque precisou de um processo para ficar pronto. E 65 anos do Correio, a gente comemorando aqui também. E é isso, queria agradecer mais uma vez pela sua presença, procurador Francisco Bastos, procurador-geral regional da República, que a gente recebeu hoje no nosso podcast. Fico o convite para voltar, para a gente falar desse tema tão importante. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu acho que dou os parabéns pelo programa, pelo podcast, né? E peço que sempre esses assuntos sejam trazidos à tona, porque é muito importante para o enriquecimento cultural, para a formação das nossas pessoas. Eu acho que a informação e meios importantes, oficiais, como o Correio Brasiliense, que tem uma história tão bonita aqui no Distrito Federal. Sou assinante, gosto muito de ler as reportagens, são muito sérias, muito bem feitas. Então, a gente tem que beber dessas fontes, né? Essas fontes que são tradicionais. Nós temos aí, infelizmente, no mundo das redes digitais, tantas pessoas fazendo reportagem, fazendo imprensa, querendo ser imprensa, mas a gente deve beber naquela fonte que é a imprensa tradicional, que é ali que estão as informações verdadeiras, e isso é muito importante nos dias atuais. Sim. Muito obrigada, Aline, pela companhia. É isso, o podcast do Correio fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.